Um dos maiores estadistas do Brasil não foi presidente, nem ministro, nem parlamentar. Ele foi um príncipe. Trata-se de Dom Pedro II. Dom Pedro II morreu no dia 5 de dezembro de 1891 em Paris. 200 mil pessoas seguiram o seu cortejo fúnebre para celebrar o que eles consideravam um dos maiores monarcas da sua época. Dom Pedro II não é nem um pouco aquele príncipe de conto de fadas. Quando ele tinha 1 ano de idade, a sua mãe, Imperatriz Leopoldina, morreu. E o seu pai, Dom Pedro I, deixou o Brasil, abdicou ao trono quando ele tinha 5 anos. Por causa do vácuo do trono, nós tivemos o período da regência, um período de confusão política, revoltas locais, que acabou prejudicando muito o Brasil. Parecia que o Brasil ia se desmembrar. Mas aí, quando ele tinha 15 anos, a situação do Brasil já estava tão grave da sua integração territorial, da vida política, que o parlamento aprovou uma lei para antecipar a maioridade do imperador. Em 1841, Dom Pedro assume a coroa brasileira, aos 15 anos de idade. Dom Pedro era um sujeito muito maduro intelectualmente. E interessante, no mundo de analfabetos, ele acreditava que a educação era a forma de se criar um povo próspero, ajudar o Brasil a crescer. Num país escravocrata, Dom Pedro II acreditava que o Brasil precisava libertar os escravos. Num país onde todo mundo gosta de procurar o imperador para pedir favores e benefícios, Dom Pedro II valorizava a meritocracia. Então ele era um cara muito fora da curva. Mas foi justamente essa coerência durante o seu reinado de 48 anos que o Brasil foi pacificado, a educação começou a melhorar, que a elite política começou a se educar, depois a servir nas províncias, depois a disputar a eleição para finalmente formar governo. Dom Pedro II se preocupou muito com a questão das instituições. A imprensa era tão livre no Brasil que costumavam, evidentemente, a fazer charges e chacotas do imperador, o que era inadmissível até num país livre como a Inglaterra, que ficava chocada como a empresa brasileira chamava, por exemplo, caricaturava Dom Pedro como Pedro Caju, porque ele tinha um queixo, ou Pedro Banana, quando ele não tomava decisões importantes. A liberdade de imprensa foi algo que Dom Pedro II valorizou demais. E depois de 48 anos de reinado, quando ele foi deposto pelo golpe republicano, em 15 de novembro de 1889, ele foi deposto, sabe por quê? Porque ele acabou com a escravidão. Porque fez uma medida importantíssima para o Brasil avançar, mas que era contra os interesses econômicos da sua época. Então ele foi exilado, foi morar em Paris, num pequeno hotel, onde veio a falecer no 5 de dezembro de 1891. O Brasil foi pacificado, o Brasil foi abençoado pela democracia, pelo Estado de Direito e pela liberdade de imprensa. Esse é o grande legado que Dom Pedro II deixou para as próximas gerações.